Hoje você vai aprender como investir R$ 500 por mês em fundos imobiliários de forma segura, a como rebalancear sua carteira de investimentos da forma certa e quanto você pode ganhar fazendo tudo isso corretamente. Bem, eu sei que você pode investir mais ou menos do que R$ 500. Por que eu estou usando esse valor? Porque um tempo atrás eu fiz essa pesquisa aqui, onde teve 1.000 votos e a maioria respondeu que investe acima de R$ 300. Para facilitar, então, eu coloquei R$ 500. Mas se você investe mais ou menos, pode ficar super tranquilo que este vídeo vai servir para você. Estou fazendo esse vídeo também porque muita gente faz o rebalanceamento de carteira errada e acaba perdendo dinheiro nesse processo. E aí eu vou entrar quanto que você pode ganhar fazendo tudo isso aqui corretamente. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Matheus, este canal é focado aqui em fundos imobiliários. Vamos aqui então direto ao que interessa, ao primeiro ponto. Como investir R$ 500 por mês em fundos imobiliários de forma segura? E bem, para explicar isso, eu vou entrar nessa carteira de investimento que eu acabei de montar. É um exemplo, não é recomendação de investimento. Primeiro, você deve priorizar fundos imobiliários de tijolo. Para quem é mais antigo, sabe que existem 3 principais tipos de fundos. Temos os fundos de fundos, temos os fundos de papel, temos também os fundos de tijolo. Fundo de tijolo investe predominantemente em imóveis físicos, que é mais fácil de analisar. Fundo de fundo pode investir em fundo de tijolo e também em fundo de papel. É um pouco mais difícil de analisar, porque você deve olhar todos os fundos ali dentro, ao menos os principais. Temos fundos de papel, que são basicamente os mais arriscados, porque eles não têm imóveis físicos, eles mexem diretamente com dívidas imobiliárias. Então, se você quer investir de forma segura por um longo prazo, você deve focar em fundos imobiliários de tijolo. Pode ter fundo de fundo e fundo de papel na sua carteira? Pode tranquilamente, mas eu sugiro um percentual menor justamente para não aumentar o seu risco. Temos também que olhar a diversificação. Se você investe para longo prazo, você deve diversificar os seus fundos imobiliários. O ideal, a princípio, na minha opinião, é você diversificar entre 8 a 12 fundos imobiliários de diferentes segmentos. Ah, Matheus, estou começando agora e eu tenho apenas um fundo imobiliário, eu tenho 2 fundos imobiliários. Cara, isso é super normal, pode ficar super tranquilo. Quando você começa, você não vai começar com 8 fundos imobiliários, com 12 fundos imobiliários. Você vai começar com 1, com 2, com 3. Mas fica tranquilo que no decorrer do tempo, você vai aumentando a sua diversificação. Eu conheço investidores que possuem 15 fundos imobiliários, 20 fundos imobiliários. Você pode ter o máximo que você consegue acompanhar. Mas a minha sugestão, se você está começando, entre 8 a 12 está de bom tamanho. Aí daqui uns 2 anos, daqui 3 anos, se você sentir a necessidade, você pode aumentar a sua quantidade de ativo. E perceba como isso garante uma certa segurança para você no longo prazo. Se você foca em fundo de tijolo, você tem mais segurança. Se você diversifica, você tem mais segurança ainda. Porque, por exemplo, aqui nessa carteira, temos aqui o segmento de shopping, temos aqui o segmento de logística, temos aqui segmento híbrido, temos fundos de papel e outros fundos imobiliários de outros segmentos. Até aqui, beleza. Se fundo de shopping está indo mal, super tranquilo, você possui fundo de logística. Se fundo de logística está indo mal, tranquilo, você possui fundos imobiliários híbridos. Ah, Matheus, fundo de tijolo está indo mal, beleza, você possui fundo de papel. Ah, Matheus, fundo de papel está indo mal, beleza, você possui fundos imobiliários de tijolo. Então isso garante para você uma segurança a mais no longo prazo. Claro, existem períodos como, por exemplo, nesse momento a gente está vendo fundo de tijolo caindo, fundo de papel caindo. Isso é super normal, é chamado de ciclo econômico. Se você quiser entender mais a respeito disso, eu vou deixar 2 links no primeiro comentário fixado. Um mostrando a queda dos fundos de tijolo e o outro mostrando a queda dos fundos imobiliários de papel. Mas uma coisa que você deve ficar atento, se o fundo é bom e não perder o fundamento, cara, é uma oportunidade quando ele cai. Com isso eu já te provei que diversificar aumenta e muito a segurança da sua carteira de investimento. Outra coisa também que você deve diversificar são nos seus fundos imobiliários. Eu coloquei aqui, entre 8 a 12. E aqui eu coloquei, 3, 6, 9, 12. Eu coloquei exemplo aqui de 15 bons fundos imobiliários. Claro, não é recomendação, é apenas um exemplo. Fundo de shopping, temos esses fundos aqui. De logística, esses fundos aqui. E assim, sucessivamente, igual você está vendo aí na tela. Agora pensa comigo, se esse fundo aqui em específico, HSML11, está dando problema, fico super tranquilo, porque nesse setor eu tenho outros fundos imobiliários de shopping, fora os fundos dos outros segmentos, conforme você está vendo marcando aí na tela. Então, diversificação aumenta em muito a sua segurança em fundos imobiliários.
Beleza. Então aqui você já entendeu esse ponto aqui, ó. Como investir de forma segura em fundos imobiliários, priorizando fundos de tijolo e diversificando a sua carteira de investimento em diversos fundos imobiliários de vários segmentos diferentes. Mas agora vamos ao segundo ponto. Como investir R$500 por mês e como fazer o balanceamento correto da sua carteira de investimento. Esses dois andam de mãos dadas. Vamos aqui que eu vou te dar um exemplo. Olha só. Nessa carteira aqui em específico, nessa planilha, eu coloquei aqui o seguinte. Fiz ela bem basiquinha mesmo. Aqui em cima está o total do valor investido em fundos imobiliários. Aqui embaixo eu coloquei o valor investido em cada segmento. Ó, logístico, híbrido, papel, tá aqui ó, em cada segmento. Beleza. Aqui do lado ó, eu coloquei o percentual que eu quero em cada um desses segmentos. Então, 20% em shopping, 30% logística, 10% híbrido, 20% papel e 20% outros fundos imobiliários, porque logicamente existem outros segmentos, por exemplo, FATN11 é de lajes corporativas, HGR11 é um fundo de renda urbana, BPFF11 é um fundo de fundo. Então veja, eu posso ter outros fundos imobiliários se eu diversifico bem minha carteira de investimento e tenho uma boa estratégia de investimento bem definida. Beleza, olha só aqui, ó. Aqui embaixo eu coloquei a minha posição atual nesse setor. Então veja, em shopping, deixa eu marcar aqui, ó. Em shopping eu quero 20%. Nesse momento eu teria 25,30%, ou seja, mais do que eu estipulei. Logística eu queria 30% e eu tenho 34,07%, ou seja, mais do que eu queria. Híbrido eu queria 10%, eu tenho 8,78%. Vou até mudar a cor aqui, ó. Eu queria 10% e eu tenho 8,78%. Em papel eu queria 20% e eu tenho 17,88%. Em outros eu posso ter 20% e nesse momento eu possuo 13,96%. Então, olhando aqui, como eu faço esse balanceamento de carteira? Como eu divido aqueles R$500 por mês que eu vou investir aqui em fundos imobiliários? Cara, é muito simples. Eu olho primeiro os setores que ainda não estão batendo na meta. E nesse caso eu marquei aqui de azul. Ó. Os fundos híbridos de papel e outros não estão batendo na meta. Então, o que eu posso fazer? Posso dividir basicamente em cada um e pegar 33,3%, que dá quase 100%, né? Olha só. Vou pegar aqui a calculadora, vou colocar, ó, R$500, você pode colocar o valor que você investe, vou dividir aqui por 3. Então, eu poderia fazer um investimento de R$166 nesses setores aqui, ó, híbrido, papel e outros. Ah, Matheus, mas eu não gostei desse tipo de balanceamento. O que eu posso fazer? Você pode pegar esses R$500 e focar em um fundo imobiliário em específico. Mas cuidado para ele não ficar com exposição tão alta na sua carteira de investimento. Isso é muito importante porque você pode correr muito risco se você tiver um ativo em específico com 15%, 20% de participação na sua carteira. Porque pensa, pode passar algum problema, aquele fundo pode cair e você pode acabar desesperando, vendendo e perdendo dinheiro. Por isso que eu gosto de fazer assim. Nesse caso aqui, então, eu teria cerca de R$166 para investir no segmento híbrido, R$166 para investir em fundo de papel e R$166 para investir em outros tipos de fundos imobiliários. Beleza. Agora, qual fundo imobiliário eu escolheria? Nesse caso aqui, ó, no híbrido, a LZR11, GARI11 ou KNR11. No de papel, qual desses aqui eu escolheria? Em outros aqui, qual desses aqui eu escolheria? Cara, isso é muito simples. Vou entrar aqui no Status Invest. Se você quiser cadastrar essa carteira, é muito simples. Entra no Status Invest, clica bem aqui em cima em cadastrar, depois a carteira e aí você coloca os seus investimentos. Gosto de fazer essa planilha para ficar acompanhando, mas também eu gosto de cadastrar uma carteira aqui no Status Invest para ficar acompanhando o seu valor a mercado. Essa carteira aqui é apenas um exemplo e de forma alguma é recomendação de investimento. Beleza, vou entrar aqui nessa carteira, ó. Tô aqui dentro ainda do dashboard. Olha só, vou arrastar aqui para baixo, vamos ver o ativo que mais está para trás. Nesse caso aqui, ó, o que eu faria? Deixa eu voltar aqui. Nesse caso aqui, ó, temos aqui, eu vou olhar primeiro o segmento híbrido. Qual desses três mais está para trás? Ou seja, qual deles está desvalorizando ou valorizando a menos? Qual desses três mais está para trás? Ou seja, desvalorizando ou valorizando menos? A mesma coisa eu faria para esses fundos imobiliários. Então, eu entraria aqui na minha carteira cadastrada no Status Invest. Beleza, esses fundos imobiliários são diferentes dessa carteira de investimento, mas é só para você entender. Então, eu olharia aqui, ó, eu olharia a rentabilidade e veria qual está mais para trás. Aqui, ó, deixa eu te mostrar, esse aqui é o retorno, esse aqui é o retorno. Então, essa primeira linha aqui é de retorno.
Temos aqui, então, esse fundo aqui caindo bastante. Temos esse fundo aqui caindo bastante. Lembrando que eu cadastrei valores aleatórios, por isso que está caindo assim. Mas olha só, temos aqui também esse aqui caindo bastante. Então, eu pegaria um fundo imobiliário que mais está para trás e investiria nele. Nesse caso aqui, ó, eu escolheria entre esses três. Depois eu escolheria entre esses três aqui de papel. E depois eu escolheria entre esses três fundos imobiliários aqui em outros. Lembrando que esse é o jeito que eu faço. Existem outras formas de você balancear sua carteira. Por exemplo, você pode ver aqui, ó, qual desses setores mais está para trás? Híbrido, papel ou outros? Nesse caso aqui, ó, outros estaria mais para trás. Você poderia pegar esses R$500 e dividir nos fundos imobiliários aqui na sua carteira de investimento. Nesse meu caso específico, eu dividiria entre esses três fundos imobiliários. Você pode também focar no fundo imobiliário que mais está para trás. Por exemplo, o meu fundo que mais está desvalorizado é o GARI 11, por exemplo. Então, você poderia pegar esses R$500 e investir todo nele. E existem também pessoas que olham os seus fundos imobiliários mais rentáveis, por exemplo, aqui, ó. Nesse caso, essas pessoas olhariam o fundo imobiliário que mais rendeu e vende uma parte dele. Por exemplo, aqui, ó, MALL11 está valorizando 31%. Essa pessoa poderia vender sua participação aqui em algumas cotas do MALL11. Particularmente, eu não gosto de vender. Eu prefiro diversificar o meu aporte nos setores que mais estão para trás e nos fundos imobiliários que mais estão para trás nesses segmentos. E claro, nem sempre a gente vai conseguir investir certinho, até porque a gente está falando de renda variável. Por exemplo, a gente viu aqui que a gente investiria R$166 aqui, R$166 aqui, R$166 aqui. Mas pensa comigo, será mesmo que a gente consegue investir exatamente R$166 em algum desses fundos, ou nesses outros aqui, ou nesses outros aqui? Muito dificilmente. Então você vai ver que você vai investir, sei lá, 181, 190 no outro, R$200 no outro. Você nunca vai conseguir investir exatamente o valor que você queria. Mas claro, sempre que você olhar esse percentual aqui embaixo, porque o que manda é esse percentual aqui embaixo. Sempre que você olhar ele, é só você ver o que mais está desvalorizado, escolher o fundo imobiliário e fazer esse rebalanceamento de carteira. Sempre respeitando o limite de 5% da sua carteira em cada um desses fundos imobiliários. Por exemplo, digamos aqui, ó, BRCA11, nesse momento está pegando mais de 6% aqui dessa carteira. Mesmo que ele estivesse para trás, particularmente eu não investiria. Eu preferiria investir no segundo fundo imobiliário que mais está desvalorizado. Nesse caso aqui, ó, temos o VISC11, por exemplo, com 4,71% de participação. Poderia investir um pouco mais nele para ele chegar a 5% de participação. Temos outros aqui também, ó, por exemplo, deixa eu ver aqui, ó, BBRC11, lembrando, é apenas exemplo, BPFF11, CPTS11, BCRI11, ó, BCFF11. Então, assim, nem sempre o fundo imobiliário que mais está para trás, você vai fazer sempre investimento nele, até porque ele pode ultrapassar os 5% na sua carteira. E se você ficar muito exposto ao único ativo, o seu risco aumenta. Por isso que eu sempre olho isso aqui. Vou te dar um exemplo. Digamos aqui, ó, que nesse setor aqui, o fundo imobiliário que mais estaria para trás é esse aqui, ó, a LZR11. Só que eu entro lá na minha carteira que eu cadastrei no Status Invest e eu estou vendo lá a participação dele em 6 para 7%, ou seja, está acima do meu limite de 5%. Nesse caso, eu olharia o outro fundo imobiliário, o segundo que mais está desvalorizado. Se fosse o KNR11, aí sim eu investiria nele. Então veja, nem sempre a gente vai investir no que mais está para trás. Você pode investir em outro, respeitando sempre a sua participação naquele fundo imobiliário. Claro, existem algumas exceções, como por exemplo, digamos que aqui, ó, em shopping você queria 20% e tem 25%. Digamos que em um determinado mês, em um determinado período, o VISC11 aqui, por exemplo, caiu 20%, você viu que é uma excelente oportunidade. Cara, será mesmo que você vai perder essa oportunidade aqui só para manter esse controle? O que você pode fazer? Pega aquele dinheiro, pode pegar os R$500, enfim, o tanto que você investe, você pode colocar todo nele, você pode colocar só uma parte, mas foque naquele fundo imobiliário que é uma oportunidade. Beleza, o seu percentual aqui, ó, vai ficar muito acima do que você estipulou e aqui os outros vai ficar um pouco abaixo do que você estipulou. Mas nos próximos aportes, você pode focar aqui, ó, nos que mais estão para trás, sempre respeitando esse limite aqui, sempre seguindo esse norte. Esse percentual aqui não é para você se engessar. Você pode deixar essa carteira um pouco flexível, mas é só para você ter uma certa noção, para você não correr tanto risco, muito exposto a um setor ou muito exposto a um determinado fundo imobiliário ou um determinado ativo. E agora que você sabe disso,
vamos ao nosso terceiro ponto. Quanto você pode ganhar se você investir R$500 por mês de forma certa, rebalanceando a sua carteira e reinvestindo os rendimentos? Fiz um vídeo outro dia que a gente chegou a uma rentabilidade de 11% ao ano em uma carteira super conservadora. Vou jogar aqui 30 anos, porque como eu tenho 30, quase 30, né? Eu tenho 29, daí mais ou menos uns 60 anos. Vamos jogar aqui R$500 por mês, vamos calcular, olha só. Se você investe R$500 por mês a uma taxa de 11% ao ano por 30 anos, você investe cerca de R$180 mil e pega só de juros R$1 milhão, ou seja, daqui a 30 anos você fica aí com patrimônio de mais de R$1.200.000. Ah, Matheus, mas e se eu investir por 10 anos? Tá aqui embaixo, vamos ver aqui. Se você investe por 10 anos, você tem aí um total acumulado de 106 mil. Se você investe por 20 anos, você tem um patrimônio no total de 408 mil. Mas se ultrapassa esses 30 anos, temos aqui mais de R$1 milhão de patrimônio investido. Ah, Matheus, eu não tenho R$500 por mês. Cara, pode ser 300, ó. Vou jogar aqui 300, já que a maioria aqui, ó, colocou acima de R$300. Vamos jogar aqui, ó, 300, permanecer com a taxa e permanecer com o período. Vamos jogar aqui também R$300 por mês. Vamos calcular, após esses 30 anos, olha só, um investimento de 108 mil e um juros recebido nesse período, ou seja, rendimento 650 mil. No final você teria mais de R$700 mil. Ah, Matheus, tem a inflação, mas beleza, você prefere o quê? Ter 700 mil que valham 100 mil reais ou prefere não ter nada? Particularmente eu prefiro ter algum dinheiro na minha conta daqui a um tempo. Então assim, se você investe R$500 por mês de forma segura, rebalanceia a sua carteira e reinveste seus rendimentos, esse aqui, ó, cadê? Esse aqui é o futuro que te espera. E bem, eu sei que esse tipo de conteúdo é bem diferente do que o pessoal está acostumado. Se você gostou, não esqueça de comentar. Isso me dá motivação para entregar outros conteúdos nessa tese. Bem, fico por aqui. Nos vemos então no próximo vídeo.